Olá, hoje o podcast do MediaJur é especial sobre a COP30. Estaremos entrevistando o secretário adjunto de Meio Ambiente, Alex Marega, e tenho ao meu lado aqui um convidado especial. Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Itacarambi, sou jornalista, ambientalista, especialista em sustentabilidade e conosco o secretário Marega. Boa tarde a todos, eu sou o secretário adjunto executivo da SEMA, já estou na SEMA por 20 anos, sou servidor efetivo. Nos últimos 6 anos eu estou ocupando o cargo de secretário executivo, mas sempre exerci algum tipo de liderança. Nos últimos 15 anos participei das principais políticas de meio ambiente do estado de Mato Grosso. Secretário, o senhor acabou de chegar, de Campo Grande, teve envolvido com a questão da COP, dos biomas, a COP Pantanal. Eu queria que o senhor contasse para nós aqui do MediaJur quais os encaminhamentos, as tratativas que foram deliberadas aí em Campo Grande. Bom, nós temos no Mato Grosso, participa de 2 consórcios, voltados principalmente para a área de integração dos estados. Então, existe o consórcio da Amazônia Legal, que é formado pelos 9 estados da Amazônia, que é o consórcio CAL, e existe o consórcio Brasil Verde, que é esse que o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso participam, com Goiás, com o Espírito Santo. Então, são alguns estados que também têm algumas políticas voltadas para a sustentabilidade. E foi nesse consórcio Brasil Verde que nós participamos lá em Campo Grande. Então, uma pré-COP. Hoje, o Brasil inteiro está realizando as pré-COPs. Que a gente entende que na COP a concorrência por eventos é muito grande. Então, quem já participou de uma COP, eu agora vou participar da 8ª COP. E a concorrência lá nos eventos são muito grandes. Então, você chega lá, você tem centenas, milhares de eventos ocorrendo e aí você tem que tentar ganhar a audiência ali daqueles eventos. Então, o que nós estamos fazendo é realizando pré-COPs, Uma COP onde a gente possa discutir antes de ir para a COP e tentar criar contatos, criar canais para que a gente possa levar as nossas demandas para lá. E esse do Brasil Verde, foi com foco em ver como que o pagamento por serviços ambientais é essencial para a manutenção das políticas ambientais. E foi dado muito foco a um projeto que existe no Pantanal Mato Grossense, o Pantanal Sul-Mato Grossense, que é a Fazenda Pantaneira Sustentável, que é o FPS. É um projeto que está sendo desenvolvido no estado de Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no qual as fazendas participam de uma plataforma online, do qual existe ali uma centena de indicadores que, se essas fazendas conseguirem cumprir esses indicadores de sustentabilidade e produção, elas podem ganhar um selo, E isso tem sido muito interessante porque as fazendas têm mudado o seu perfil. Quando a gente vê no Pantanal, o perfil produtivo é muito diferente do Cerrado, por exemplo, também como é diferente do perfil da Floresta Amazônica. E o Pantanal, a maior parte das áreas, ela passa uma parte do ano alagada. Então, ali não tem como você ter uma atividade produtiva como temos em outras áreas, como o Mato Grosso se tornou grande produtor de produtos agrícolas, o Pantanal é um pouco diferente. Então, a pecuária é mais extensiva, produzir em atividades que são mais voltadas para a preservação, é o foco. Então, essa plataforma que busca essa certificação foi um dos projetos que foram demonstrados lá e que Mato Grosso é um dos parceiros nesse projeto. Então, é um projeto piloto, assim a gente pode chamar, Ele vai ser apresentado lá em Belém? Vai ser apresentado. Não é nem piloto, porque já está em desenvolvimento já há algum tempo, E ele é desenvolvido pela Embrapa, É liderado pela Embrapa, mas com a parceria dos governos estaduais, Então, já temos aí várias fazendas que estão participando, desse projeto. E a gente espera que a gente possa alcançar recursos para continuar investindo e mais fazendas poderem entrar em projetos como esse. E como tem sido essa questão da captação de recursos? As lideranças internacionais têm mostrado essa disponibilidade em colaborar, em incentivar esse tipo de projeto? Olha, a gente, muitas vezes, os recursos que a gente consegue captar são recursos que são empréstimos, Inclusive, Mato Grosso já tem se tornado um exemplo no Brasil de captação, Então, nós conseguimos fazer uma renegociação no ano de 2019 com o Banco Mundial. Existia uma dívida lá com o Banco of America e que o juro era muito mais alto, E a gente, com objetivos, que foram estabelecidos pela estratégia Produzir, Conservar e Incluir do Estado, mais algumas metas que nós colocamos de regularização ambiental, do cadastro ambiental, nós conseguimos reduzir. Então, a gente fez uma negociação e essa dívida foi comprada pelo Banco Mundial a um juro subsidiado, e isso fez com que o Estado pudesse, inclusive, sanar suas contas, Hoje o Estado é um Estado superavitário, mas naquela época, em 2019, estava com algumas dívidas que eram até difíceis de pagar. Mas essas renegociações que foram feitas com esses subsídios, principalmente com metas ambientais, fez com que o Estado conseguisse sanar as suas contas. E um outro exemplo importante é o programa RED Early Movers, que é um programa feito pelo governo alemão e o Reino Unido,
no qual o Estado já tem 2 fases. Na primeira fase, nós executamos 50 milhões de dólares. No final, com a remuneração, né, dos ativos que foram colocados, foram mais de 300 milhões de reais empregados ativamente no Estado. E agora já estamos na segunda fase, que são mais 30 milhões de euros. E esses recursos, que vai totalizar em torno de 160 milhões de reais nessa segunda fase, eles são investidos tanto no fortalecimento das instituições que combatem o desmatamento e os incêndios, mas também é voltado para a comunidade indígena, agricultura familiar, produção sustentável e comunidades e povos tradicionais. Secretário Marega, o Pantanal, ele sentiu na pele os efeitos, né, das mudanças climáticas com a seca histórica de 2019 a 2020, né? Eu queria que você contasse e trazesse os dados mais recentes do INPE sobre as questões relacionadas à queimada no bioma Pantanal e como que o Estado, né, tem feito, o governo tem feito para mitigar, minimizar esses impactos lá no bioma Pantanal. Bom, em 2020, né, fazia 12 anos que não tinha um grande incêndio no Pantanal. Em 2020, já os números mostram que foi um dos anos mais secos da história de Mato Grosso, né? E nós colocamos os recursos, inclusive foi ampliado os recursos em 2019 para o combate aos incêndios, combate ao desmatamento, mas não foi o suficiente para conter aquela seca que se chegou, né? Então, aquele material que foi acumulando ao longo daqueles 12 anos sem ter um grande incêndio no Pantanal fez com que a gente encontrasse ali a tempestade perfeita, né? Então, tinha muito material combustível a ser queimado, o ano mais seco da história, né? Então, o Pantanal não tinha a água, né? Que a água, o alagamento é uma barreira natural, é um acero natural, né? Que a própria natureza constrói e que naquele momento ali não foi suficiente para conter aqueles incêndios. Então, houve uma grande mobilização, né? Tivemos aí apoio, tanto uma integração entre o governo estadual, federal, mas também o apoio da sociedade civil, né? Houve muitos voluntários que trabalharam para ajudar. Então, aquele momento ali foi um momento até de grande tragédia, inclusive muitos animais acabaram morrendo, acabaram ficando feridos, mas o Estado conseguiu ali se organizar para dar essa resposta. E a partir dali, então, criou-se uma integração que não acabou mais. Então, aquela integração que foi criada lá, inclusive foi criado um conselho presidido pelo próprio governador, que é o Conselho Estratégico para Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais, que é o CEDIF. A partir daquele ano, todos os anos a gente se reúne, elabora um plano em conjunto e a gente se organiza. Tanto que em 2024 também foi um dos anos secos, comparado a 2020, alguns dados mostram que 2024 foi mais seco que 2020, mas não tivemos grandes incêndios, né? Então, isso mostra que aquela integração ali realmente deu resultados e ano a ano a gente tem conseguido dar uma resposta eficiente. Este ano, inclusive, né, além de todos os recursos que foram empregados, são mais de 125 milhões de reais que foram empregados este ano. Locação de viaturas, pagamento de diárias, compra de insumos, equipamentos de proteção individual, né, para os bombeiros, para os brigadistas também que foram contratados. Nós conseguimos ter um apoio também do clima, né? Que esse ano choveu um pouco mais, já começou, tem alguns locais que tem alguma chuva, e este ano a redução dos incêndios no Pantanal está da ordem de 97%. Ou seja, nós só tivemos 140 focos de calor este ano no Pantanal, né? Frente a mais de 3 mil no ano passado. Então, a gente realmente conseguiu ter uma resposta muito boa, né? Considerando que onde houve, em princípio, de incêndio, o Estado estava lá e conseguiu apagar. Ano passado, a Forças Armadas montou uma base que foi usada pela SEMA, pelo Corpo de Bombeiros, pelo IBAMA, para conter os incêndios de um modo rápido, né? Então, a gente conseguiu. Ano passado, houve uma redução de 87%. Né? E esse ano já está em 97% a redução dos incêndios no Pantanal. De uma forma geral, né, no Cerrado, a gente está com 80% de redução dos incêndios esse ano, na Amazônia, 76% de redução. Como tem sido a integração com os outros estados? No Pantanal, por exemplo, Mato Grosso do Sul, no Cerrado com os outros estados, na questão da Amazônia lá com Pará, Rondônia. Tem sido feito um trabalho conjunto ou o Mato Grosso é isolado assim, não tem tido um respaldo assim, porque acaba tendo, tipo, a Amazônia é uma só, né, mas atinge vários estados, né? O Mato Grosso não pode gerir lá sobre a Amazônia em outro estado. E só aproveitando esse gancho do Gilson, secretário Marega, eu quero aproveitar esse gancho e perguntar, nós temos boas sinergias com o Mato Grosso do Sul, né? Apesar dessa divisão, né, de biomas, temos boas sinergias, esse tratamento, a gente tem um diálogo bacana, próspero? No Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul já vem construindo aí uma parceria já de longa data, né? Inclusive, no chão não existe a fronteira, né? No chão, na verdade, a gente não consegue enxergar. O fogo não entende onde que começa Mato Grosso do Sul, onde começa Mato Grosso.
Então, no campo, essa parceria já acontece há bastante tempo. Então, quando está tendo incêndios do lado de lá do Mato Grosso do Sul, inclusive a nossa equipe passa para lá para ajudar as equipes de lá. Nossos aviões vão para lá para combater e assim também vice-versa. Quando o fogo está para o lado de cá, as equipes do Mato Grosso do Sul também nos ajudam aqui. Então, essa integração já existe, tanto entre as equipes do Bombeiro de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, como também dos órgãos federais. Então, o IBAMA, né, o Preve Fogo, já tem equipes que trabalham nos dois estados, né, e que se unem para fazer esse combate conjunto. Então, essa integração ali já houve. Inclusive, agora nós temos aí a criação, né, da Lei do Pantanal, e que já atribui, né, que faz uma gestão compartilhada entre os dois estados. No caso dos outros estados da Amazônia, o consórcio da Amazônia Legal foi criado com esse objetivo, de fazer essa integração. É lógico que muitos estados têm as suas características próprias, né? Inclusive o estado do Mato Grosso hoje investe recursos muito superiores àquilo que os outros estados investem, né? Então a ideia do consórcio é que possa haver uma padronização de procedimentos, de equipes, já há uma integração com relação a informações, de troca de informações. Em alguns casos a gente consegue fazer parceria de fiscalização. Por exemplo, no Amazonas, na divisa ali entre o estado do Amazonas e Mato Grosso, a gente tem ali algumas trocas, né, de equipes, né, que atravessam as fronteiras, mas é muito menos usual do que acontece no Pantanal. Mesmo assim, a gente tem uma equipe grande, né, que atua na parte norte do estado e que em alguns momentos ali precisa. Para a gente fazer a fiscalização de algumas regiões do norte do Mato Grosso, a gente não consegue chegar por estradas do Mato Grosso. A gente precisa entrar em Rondônia para depois voltar, né? Então, é muito mais rápido, prático. Às vezes, a nossa equipe tem até que dormir em Rondônia para depois fiscalizar o estado do Mato Grosso. Então, já existe ali uma integração, já existe uma troca de informações. Inclusive, existem alguns grupos de trabalho que são presididos a nível federal. Então, o Ministério Público Federal cria alguns grupos de trabalho, algumas forças-tarefas, dos quais o Mato Grosso, Amazonas, ou Rondônia, ou Pará, de algum momento, tem que trocar informações juntos para fazer essa fiscalização e o combate aos incêndios. Secretário, a organização da COP30 fala-se muito da COP da implementação, né? Eles querem ver resultados na prática, né? Na ponta. Quais são as medidas, né, que o governo do estado vai levar, vai anunciar, vai propor, né, lá em Belém? Se puder nos contar aqui um spoiler dessas tratativas que serão, né, colocadas lá no balcão, né, para os nossos ouvintes, seria bastante oportuno já dar esse momento de pré-COP, né, e sinalizar, né, quais são as medidas, né, que a gente espera aí do governo. Olha, muito se fala desde a COP15, né, a COP de Paris, onde houve o acordo, né, do qual o artigo 6º, né, desse acordo fala de um pagamento para a compensação das emissões, né? Então, o que significa isso? Aqueles países que emitem, então tem que gerar recursos, né, que emitem mais gases de efeito estufa, para que eles possam, então, compensar aqueles países que emitem menos, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje uma matriz energética brasileira que ela é mais limpa, né? Então, nós temos uma grande quantidade de energia produzida hidrelétricas, né? Que é uma das fontes de energia limpa, se considera com poucas emissões, mas nós temos o problema também com relação ao desmatamento e aos incêndios. Ou seja, nós temos um grande estoque de carbono e que está dentro das nossas florestas, principalmente dentro da floresta amazônica, de algumas vegetações do cerrado. Boa parte disso está dentro de propriedades privadas, inclusive, né? Então, o produtor nosso, ele tem que, além de produzir uma parte menor, né, do que ele produziria em outro país, por exemplo, que não tem uma reserva legal, ele ainda tem que gerar recursos nessa parte para compensar ou para cuidar daquela área que ele tem que preservar. Então, nada mais justo do que os países, né, que produzem 100% do seu território, que eles possam, então, remunerar aqueles países que preservam. O Mato Grosso hoje tem 60% do seu território preservado. Então, se a gente produz ali, né, em 20% do nosso território, né, que é a área produtiva do estado, tirando as partes urbanas e tal, e mais 60% do território preservado. Então, nós entendemos que seria muito viável que esses países pudessem gerar fundos, criar recursos para que pudesse remunerar. E o que se discute, então, é isso, olha. Porque sempre se falou que os países que emitem mais vão dar recursos para os países que conseguem emitir menos ou até que consigam evitar essas emissões, né? Então, isso geraria recurso suficiente para a gente cuidar das nossas florestas. Na verdade, na prática, o que se fala é um pagamento real, né, pela preservação. E isso ainda tem muita dificuldade, porque existe aí as questões econômicas, né? A gente vê que os países hoje, por mais que tentam gerar ou estar superavitários, muitos têm enfrentado dificuldades, né? Então, muitos dos países, inclusive, têm que lidar com a sua própria economia, que não está indo bem, e ainda sobrar um caixa ali, fazer um superávit para remunerar esses países. Então, a ideia realmente é que isso saia do papel. Que países que emitem mais, pode ser através de uma taxa, ou pode ser através, né, realmente de um mercado regulado,
que se possa realmente sair do papel essa ideia de remunerar aqueles que preservam. Quando isso acontecer, quando a floresta passar a valer, ter um valor real, ou seja, eu tenho lá um tanto de hectares de reserva, de preservação, e isso tem um valor de mercado, eu vou receber uma renda por isso, com certeza o desmatamento fica muito mais fácil de você conter, porque as pessoas vão entender que aquela floresta realmente tem renda, mesmo ela estando preservada. Mato Grosso é líder, né, em produção, né, de soja, algodão, gado, né, mas também recebe muitas críticas na questão ambiental, até por conta dessa produção. A COP será uma oportunidade de comunicar melhor o mundo de que aqui também preserva? E mostrar, né, em loco, aqui, o pessoal aí vê o que Mato Grosso preserva? Esse é um dos grandes pontos que a gente tenta mostrar, né? Porque nós entendemos que estamos fazendo o nosso dever de casa. Mato Grosso, ao mesmo tempo em que triplicou a sua produção agrícola, ele reduziu o desmatamento em quase 90%. Em 2004, Mato Grosso desmatou 12 mil quilômetros quadrados. Nos últimos 10 anos, o Mato Grosso tem desmatado uma média de 1.500 quilômetros quadrados por ano. Ou seja, então uma redução aí muito significativa, né, de quase 90%. Em 2004, o nosso rebanho bovino era de 15 milhões de cabeças. Hoje é de 33 milhões de cabeças. Então, mais do que dobrou. E a produção de grãos, nós tínhamos ali em torno de 20 milhões de toneladas produzidas em 2004. E esse ano já passamos de 100 milhões de toneladas de grãos produzidos. Ou seja, ao mesmo tempo em que triplicou a produção de grãos, reduzimos o desmatamento em 90%. Ao mesmo tempo em que mais do que dobramos a capacidade de produção de proteína bovina, também reduzimos o desmatamento em mais de 90%. Como é que conseguiu isso? Foi através do ganho de eficiência. Então, em vez de desmatar novas áreas para aumentar a produção, se ganhou por hectare produzido. Então, conseguimos ganhar em produtividade, recuperando áreas degradadas, né, aumentando a tecnologia, né, o Estado foi um celeiro, né, de oportunidades para desenvolvimento de tecnologia de produção. Mato Grosso que desenvolveu, né, junto com a Embrapa, né, essa capacidade produtiva das propriedades rurais, né. Hoje tem propriedades, por exemplo, que já têm produzido aí é muito superior à média nacional, né, em grãos e também em proteínas. Essa grande eficiência foi o que tornou possível que não desmatasse novas áreas. Quando nós observamos, por exemplo, o Estado ainda, se fosse olhar pelo Código Florestal, nós ainda teríamos aí, em média 3 milhões de quilômetros quadrados, né, 3 milhões de quilômetros quadrados para ser desmatado, né? Mas a gente entende que não é necessário, porque essas áreas têm que ser usadas para compensar o déficit de reserva legal daquelas propriedades que ainda têm déficit, que não tem a sua reserva legal completa. Então entendemos que já estamos chegando. Por isso que a nossa meta maior de preservação dentro do Instituto PCI, dentro da estratégia PCI do Estado, é manter 60% preservado, ou seja, é não haver mais desmatamento aumentado, ou seja, eu poderia até desmatar alguma coisa, autorizado pelo Estado, ao mesmo tempo que eu tenho áreas sendo recuperadas. Se eu tenho déficit, eu tenho área sendo recuperada e eu tenho áreas que estão sendo abertas dentro da legislação. Mas o desmatamento líquido é zero. Ou seja, eu estou recuperando, está desmatando algo, mas eu estou recuperando. E ano passado, né, pelos dados do INPE, nós atingimos o menor índice de desmatamento ilegal de toda a nossa história. Não foi um número absoluto menor, ou seja, não foi o menor índice em absoluto, ou seja, foram 1.200 quilômetros quadrados. Em 2014 foi de 1.000 quilômetros quadrados, ou seja, a gente foi um pouquinho acima. Só que lá era 100% ilegal. E hoje só 65% foi ilegal. Então, ou seja, nós estamos com menos de 1.000 quilômetros quadrados de desmatamento por ano. E isso mostra que realmente as ações têm dado resultado. O senhor comentou que foi recente reformulada essa estratégia do PCI, né? Produzir, conservar e incluir. Eu queria que o senhor contasse como está hoje esse formato. Bom, a estratégia PCI que foi lançada na COP 2030 mostrou esse compromisso do Estado de conservar ao mesmo tempo que produz. Por isso que é o Mato Grosso que conserva, Mato Grosso que produz, né? Reflexo disso que eu falei. Olha, Mato Grosso conseguiu reduzir o desmatamento, né? O estado que mais reduziu o desmatamento de todo o Brasil, ao mesmo tempo que foi o estado que mais aumentou a produção agrícola, né? Então mostra que temos objetivos que são complementares, né? Muita gente acha que produção e conservação é divergente. Nós entendemos no Mato Grosso que é convergente. Não precisamos degradar para produzir mais, desde que haja emprego de tecnologia. Entendemos que, olha, nós tínhamos metas de conservação estabelecidas no nosso plano de combate ao desmatamento, né, nos nossos compromissos internacionais com relação à conservação, ao mesmo tempo que o setor produtivo tem metas de produção, de aumentar a produção, né? Quando eu falo assim, já atingimos 100 milhões de toneladas de grãos, o Mato Grosso tem meta de chegar a 150, essa é a meta, chegar a 150 sem aumentar a área degradada, sem aumentar a área desmatada. Então, ou seja, tínhamos metas de produção e tínhamos metas de conservação.
Então, eram coisas que estavam uma contradizendo a outra. Eu falei, gente, por que a gente não pode conciliar isso? Por que a gente não junta? Então, ao mesmo tempo que nós também vamos buscar aumentar a produção, também vamos buscar aumentar a conservação e vamos traçar metas comuns. Por isso que a estratégia PCI ela não é formada só por entidades públicas, ela é formada pelo setor produtivo, pelo governo do Estado, né, pelas entidades públicas do Estado, tanto federal quanto estadual, e também pela sociedade civil. Né? Então, é basicamente paritário. Um terço é para o setor produtivo, um terço é a organização da sociedade civil e o outro terço é o governo do Estado. E aí, dois grupos de metas comuns a todos esses atores. Ou seja, mesmo quem conserva também tem metas de ajudar na produção sustentável. Mas tinha um grupo que estava fora, que é aqueles que estão à margem do processo. Né? A gente sabe que Mato Grosso se desenvolveu muito, mas ainda tem muita gente que é carente. Né? Então, a agricultura familiar não passou pelo mesmo desenvolvimento que passou o agronegócio mato-grossense. Então, a ideia é que a gente pudesse também incluir. Né? E aí, quem é que tem que ser incluído? Agricultura familiar, os pequenos produtores, as comunidades indígenas, os povos comunidades tradicionais. Então, esse também tinha que ser, trazer para esse meio desse processo. Então, foi colocado o I do incluir, trazer esse pessoal que estava à margem do processo para que eles também pudessem participar desse processo de desenvolvimento. Aí que criou, então, por conservar e incluir. E essas metas comuns, né, que todos estão buscando, vinha sendo administrado como uma estratégia de governo. Né? Então, mas o intuito é que isso realmente deixe de ser uma estratégia de governo e passe a ser uma estratégia de Estado. E foi por isso que o governador Mauro Mendes, né, determinou que criássemos realmente uma organização. E a partir de 2025 foi criado o CNPJ e passou a ser o Instituto Produzir, Conservar e Incluir, que tem diretoria, tem um conselho de administração, que capta recursos independentemente do Estado e que administra esses recursos independentemente do Estado, para que ele possa, então, passar de governo para governo. Né? Passa a ser uma estratégia realmente do Estado de Mato Grosso e não do governo X ou governo Y, e que a gente possa perpetuar essa estratégia ao longo do tempo. A presidência, ela é revezada. Então, hoje é o governo do Estado que administra o Conselho de Administração. Né? Eu sou o presidente, inclusive, nomeado, né, pelo governador para presidir o Conselho de Administração do Instituto. Mas, daqui a 2 anos, passa a ser novamente a sociedade civil que vai administrar. Então, a presidência é sempre revezando. Então, em um momento é a sociedade civil que preside, em outro momento é o governo do Estado que preside. E assim por diante, a gente vai revezando para que não seja algo muito ligado ao governo, e sim ao Estado de Mato Grosso. Acho que já está indo para os encerramentos, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para a COP. Eu acho que o senhor vai para Belém, né? Sim. E quais são os preparativos, né? Quais são os encaminhamentos, né, que o senhor espera, né, que sejam acordados lá em Belém e que possa deixar aqui uma mensagem, né, do papel do Mato Grosso nessa COP na Amazônia? Olha, o Estado do Mato Grosso vai participar, né? Esse ano temos algumas dificuldades, né, dessa participação, né? Geralmente, quando a gente vai para outro país, a gente consegue até a locação do lugar onde a gente vai ficar, onde a gente vai realizar os eventos, a gente consegue de uma forma mais barata. Nesse ano realmente está bem difícil, né? Então a gente vai reduzir a quantidade de dias que o Estado vai participar lá. Então geralmente a gente participa ali 10 dias das COPs, né? Esse ano provavelmente a gente vai ficar ali uns 3 ou 4 dias no máximo, né? Até por essa questão de economicidade. E o Mato Grosso, antecipando isso, já realizou agora quinta-feira a sua própria pré-COP, né? Então nós tivemos um evento em Brasília, deu uma assistência lá de mais de 300 pessoas. Então nós chamamos embaixadores, empresários, né? Pessoas que participam tanto do governo estadual, federal. O governador Mauro Mendes participou também deste evento ativamente. E lá nós fizemos as apresentações, né, para esse grupo de o que o Estado está fazendo. Demonstramos o Instituto PCI, demonstramos nossa estratégia de captação de recursos, como o programa REM, o nosso sistema estadual de rede. E a partir daí, então, a gente pegou alguns contatos que a gente quer dar sequência lá na COP, né? Então, com embaixadores, com empresários que querem investir em Mato Grosso, que querem ver o que a gente está fazendo, que querem entender um pouco mais. Então, a nossa ideia é que a gente possa, inclusive, né, tanto fazer captações pelo Instituto PCI, fazer captações pela SEMA, fazer captações, né, pelo próprio governo do Estado. Então, a gente espera que a gente possa evoluir nos projetos que a gente tem aqui e financiá-los com captações que, inclusive, possam vir até a fundo perdido, né, que o Estado não precisa recuperar, como é o caso do programa REM, né, que a gente recebe os recursos, mas não é necessário pagar. E que a gente possa investir tanto no fortalecimento das instituições, que combate o desmatamento, combate os incêndios, mas que também possa investir nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas, na agricultura familiar, que possa desenvolver e atingir as metas que estabelecemos no Instituto PCI para o desenvolvimento sustentável do Estado. É isso. Obrigado, secretário. Esse foi o primeiro bate-papo do podcast do Midiajur sobre a COP30. A gente vai fazer uma cobertura especial
tanto no nosso podcast quanto no portal mediajur.com.br. O Thiago Itacarambi está fazendo essa pré-COP no site. Ele vai estar em Belém acompanhando a COP, vai nos abastecer de conteúdos especiais, né? E, Thiago, pode fazer suas considerações finais? Eu agradeço, secretário Marega. Nos vemos em Belém. Essa aqui é uma série do Mediajur com a cobertura na COP30 em Belém, e convido a todos vocês a seguirem as nossas redes sociais e acompanhar essa trajetória incrível que só está começando. Obrigado. É isso. Bom, muito obrigado a você, Gilson, obrigado, Thiago, né? Estou à disposição, inclusive, lá na COP, né? Para que, quando a gente estiver lá já nos projetos, nos eventos, né? Se você quiser, estaremos à disposição para falar e mostrar o que o Estado está fazendo, o que o Estado conseguiu, né, com essa COP. Geralmente, depois da COP, a gente faz um balanço, né? De quais os resultados nós alcançamos. Então, eu vou estar à disposição de vocês lá na COP, né? Durante a nossa participação. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade.